Que demais! Novamente, correção de atividades. Nossas correções hoje vão ser das páginas 25 a 27. Então, são poucas questões, né? São 3 páginas, mas são poucas questões aí, porque tem mais explicação nas páginas. Então, vamos na questão 2 da página 25, ele pede o seguinte: escreva 4 expressões de modo que cada uma resulte em 2, 3, 4 e 5. Então, os resultados têm que ser 2, 3, 4 e 5. E nessas expressões, a gente tem que utilizar 4 algarismos 4. Então, a gente tem que utilizar todos os números 4 vezes. Para escrevê-las, você pode usar adições, subtrações, multiplicações, divisões, potenciações e raízes quadradas. Então, veja o exemplo aí para os números 0 e 1. Então, ele utilizou na primeira expressão uma adição, ele utilizou adição e subtração para resultar em 0. No segundo exemplo, ele dividiu 44, dividido por 44, para dar 1. Você observa que ele fez uma operação, ele fez uma operação e utilizou os 4 algarismos, que no caso com o número 4, no segundo exemplo. Então, eu vou colocar alguns exemplos de respostas para a gente chegar no resultado de 2, 3, 4 e 5, tá bom? Mas vocês vão fazer o de vocês. Eu vou só estar dando 4 exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo eu vou colocar com o resultado 2, tá bom? Então, digamos que eu tenho aqui, ó, vou colocar um pontinho. Se eu pegar o número 4 aqui, ó, 4 mais 4, colocar entre parênteses para eu resolver primeiro, e dividir também entre parênteses, raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 4. Vamos ver se vai resultar? Então, vamos lá. Entre parênteses primeiro, tá bom? 4 mais 4, 8, dividido. Aqui está entre parênteses, ó. Vou tornar e colocar entre parênteses porque eu vou resolver primeiro a radiciação. Raiz quadrada de 4 é 2, mais raiz quadrada de 4 é 2. Então, 8 dividido 2 mais 2, 4. E o resultado? 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, observe que eu cheguei no resultado 2, ok? Dei o primeiro exemplo, pausem o vídeo aí, que eu vou fazer o segundo exemplo, tá bom? Então, vamos para o segundo exemplo aqui. O segundo exemplo, eu quero chegar no resultado 3, ok? Então, observe que eu só pegar aqui, ó, colocar entre parênteses 4 mais 4 mais 4 e dividir por 4, eu vou chegar a 3. Por que, tia, você está colocando entre parênteses? Eu estou colocando entre parênteses porque eu estou dando prioridade àquela operação que está entre parênteses. Então, toda vez que eu quiser resolver primeiro alguma operação, eu vou colocar entre parênteses, tá bom? Então, vamos lá. Entre parênteses, 4 mais 4 mais 4, 4 mais 4, 8, mais 4, 12. E se eu pegar o 12 e dividir para 4, vai dar 3. 12 dividido para 4 vai dar 3. Então, cheguei no resultado 3, ok? Então, pausem o vídeo. Vou apagar aqui. Agora, a gente quer chegar no resultado 4, tá? Então, o resultado que eu quero chegar agora é 4. Vou dar mais um exemplo aí. Se eu pegar aqui, ó, 4 mais 4 menos raiz quadrada de 4 menos raiz quadrada de 4, observem que eu utilizei 1, 2, 3, 4 algarismos 4 e fiz as operações. Agora eu vou resolver, certo? Então, eu tenho aqui uma adição, uma subtração, uma radiciação, uma subtração de novo, uma radiciação. O que eu faço? Primeiro eu faço a radiciação, depois eu faço outras operações, ok? Então, aqui eu vou repetir, então, 4 mais 4 menos raiz quadrada de 4 é 2, menos raiz quadrada de 4 é 2. Agora, tem uma adição e subtração. O que vier na primeiro, eu posso fazer. 4 mais 4, 8, menos 2, menos 2. Agora, tem duas subtrações, então, eu vou fazer duas subtrações. 8 menos 2, 6. 6 menos 2 é igual a 4. Cheguei no resultado. Agora, para a gente finalizar essa questão, vamos fazer com o resultado dando 5, ok? Então, vou apagar aqui. Então, vamos lá.
Se eu der um exemplo aqui para vocês, colocar entre parênteses 4 vezes 4 mais 4, e isso tudo dividido para 4 tem que dar 5. Para isso, eu vou resolver o primeiro que está entre parênteses, e as operações que estão entre parênteses é uma multiplicação e uma adição. Entre multiplicação e adição, eu vou resolver que vem, no caso, a multiplicação, não é o que vem primeiro, tá? Então, eu vou resolver primeiro a multiplicação. 4 vezes 4 é 16, mais 4, porque não resolvi ainda, dividido para 4. Agora, aqui, eu tenho entre parênteses 16 mais 4. 16 mais 4 vai dar o quê? 20. E 20 dividido para 4 é 5. Então, resolvi aí, dando todos os exemplos, com o resultado 2, 3, 4 e 5, ok? Então, vamos lá na página 3. Na página 3, ele pede para utilizar a calculadora e encontrar um número desconhecido, que no caso é o valor n, tá? Porque é um valor desconhecido, então ele falou que é n. O número n é um número natural que tem como raiz quadrada um número natural compreendido entre raiz quadrada de 3.136 e 3.364. Para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quanto que vale a raiz quadrada de 3.136. Utilizando a calculadora, porque nossa cabeça não é uma calculadora, a gente sabe que esse valor aqui com a calculadora vai dar 56. E a raiz quadrada de 3.364, ela vai dar 58. Aí eu pergunto a vocês, se ele falou aqui para mim que está compreendido, o valor n está compreendido entre essas duas raízes quadradas, e eu sei que a raiz quadrada é 56 e 57, logo, o valor n, então, é 57, porque está entre 56 e 58. Mas se ele quer saber qual é a raiz quadrada, qual é o valor, então, eu vou colocar aí 57 na operação inversa da radiciação. A operação inversa da radiciação é a potenciação. Então, se eu colocar o 57 ao quadrado, eu estou dizendo que eu vou multiplicar o 57 duas vezes. Multiplicando o 57 duas vezes vai dar 3.249. Então, é esse o valor de n, ok? Então, pausem o vídeo, revisem. Vamos para a próxima página, 26. Legal! Bem louco! Empolgante! Nossa correção de hoje. Vamos para a página 26. E na página 26 só tem a questão 4, né? Então, é uma questão que a gente precisa analisar as figuras para formular duas perguntas. Então, vamos prestar atenção. Carlos gosta de brincar com blocos de montar. Hoje, ele formou figuras com a forma da letra T. Analisando as figuras, formule duas perguntas utilizando os conceitos já estudados. Então, vocês têm que observar as três figuras que Carlos montou, tá? Para poder ver qual é o padrão que ele utilizou para eu conseguir reformular, para eu formular minhas duas perguntas. Essa questão é uma resposta pessoal. Porém, por ser uma questão pessoal, eu vou dar um exemplo, tá bom? Não quer dizer que vocês vão fazer igual, não. Ok? Então, vamos lá. Vamos aqui. Analise as figuras, formule duas perguntas utilizando os conceitos já estudados. Então, se a gente analisar a sequência dada, podemos ver que cada figura, a partir dessa segunda aqui, é obtida adicionando-se à figura anterior um bloco na linha vertical. Então, aqui, ó, ele adicionou um bloco aqui na linha vertical. Ele adicionou também dois blocos na horizontal. Então, ele adicionou mais essa e mais essa, tá? Então, ele vai fazendo esse padrão toda vez a cada figura. Então, ele sempre vai, a cada figura, adicionando 3 blocos a mais do que a anterior. Então, se ele adicionou aqui duas na horizontal e uma na vertical, ele vai fazer a mesma coisa na próxima. Ele adicionou mais uma aqui, mais uma, no caso, duas na vertical, na horizontal e uma na vertical. Então, analisando esse padrão, a gente vai fazer, nós vamos fazer duas perguntas aí. Na questão A, a gente pode colocar assim: qual é o padrão utilizado
para criar as figuras. Porque a gente já falou, né? Qual é o padrão? O padrão, então, é de analisando a sequência dada. Então, ele acrescenta dois blocos na horizontal e um bloco na vertical. Então, logo, cada figura tem três blocos a mais que a figura anterior, ok? Então, pausem o vídeo se vocês não conseguiram anotar certinho aí, tá bom? E na segunda, a gente pode também ver para representar os dados em uma tabela, por exemplo. A gente pode colocar na letra B o seguinte, uma outra pergunta. Se Carlos continuar mantendo, esse padrão, quantos... Gente, minha letra é muito feia escrevendo nesse negócio aqui. Quantos blocos ele usará para formar a oitava figura, por exemplo. O que ele quer saber? Pausem o vídeo aí para corrigirem, vou apagar, tá? Então, o que eu quero dizer nessa segunda pergunta? Eu quero saber se ele continuar nesse mesmo padrão, acrescentando 3 blocos à figura anterior, quantos blocos ele usará para formar a oitava? Então, eu posso fazer uma tabela, né? Eu posso colocar na seguinte assim, ó. Essa tabela aqui. Aqui vai ser a quantidade de blocos. E aqui eu vou acrescentar até a oitava, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Então, aqui vai ser quarta, quinta figura, sexta figura, sétima figura e oitava figura. Não esquentem aí com minha letra, porque fica muito estranho assim, gente, desenhar nesse aplicativo, tá bom? Então, vamos lá. Na terceira figura, vamos contar quantos bloquinhos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na terceira figura, nós temos 10 blocos. Só que eu não falei para vocês que o padrão é a cada figura eu acrescento 3 na anterior. Então, eu vou acrescentar aqui mais 3. Então, 10 mais 3, na quarta vão ser 13 blocos. Então, 13, acrescento mais 3 aqui na outra, então vai dar 16. Acrescento mais 3 vai dar 19. Então, aqui mais 3, né? Então, acrescento aqui, ó, mais 3 também e mais 3 aqui. Acrescentando a cada 3, aqui vai dar 22 e aqui vão dar 25. Então, logo, a oitava figura terá 25 blocos, ok? Numa questão dessa, pessoal, é muito importante vocês observarem qual é a sequência, qual é o padrão dessa sequência. Porque se vocês acharem o padrão dessa sequência, vocês conseguem resolver, descobrir quantos blocos ou qual é a próxima sequência da figura, por exemplo. É uma questão que cai muito na OBBEP, tá? Então, se prepare aí, estudem bastante questõezinhas dessa, porque na Olimpíada Brasileira de Matemática é muito comum cair uma questão dessa, tá bom? E para a gente finalizar para a página 27, eu vou ler para vocês aqui essa questãozinha que ele coloca explicando o que é o fluxograma. Para vocês conseguirem resolver na página 27, vocês teriam que ler essa questão no R2 para poder resolver. Então, a primeira coisa que ele fala, o que é um fluxograma? Um fluxograma, gente, é um diagrama que descreve um processo. Então, por exemplo, numa expressão numérica,
quando a gente resolve, a gente tem um processo de acordo com a regra. Por exemplo, primeiro eu realizo o que está entre parênteses, depois eu realizo o que está entre colchetes, depois eu realizo o que está entre chaves. E se não tiver nenhuma dessas parênteses, colchetes e chaves, o que eu realizo? A regra é potenciação ou radiciação, o que vier primeiro, depois multiplicação ou divisão e posteriormente adição ou subtração, o que vier primeiro também. Então, eu posso resolver essas questões por diagramas, tá? Fluxogramas, tá? E nos fluxogramas, eles são compostos por retângulo. Eu posso utilizar também uma elipse, um losango e várias outras figuras, outras formas geométricas para definir o passo a passo desse fluxograma, ok? Então, vamos fazer a questão a página 27 para a gente dar um fim na correção e dar um exemplo aí. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu informei para vocês na página 26. Na página 27, ele pede para eu fazer um fluxograma que indique o processo de resolução de uma expressão em relação à ordem das operações, tá? Então, quais são essas ordens? Lembra que eu falei com vocês que primeiro eu faço potenciação ou radiciação? Então, nós vamos fazer um fluxograma. Eu vou representar com retângulos, tá bom? Então, eu vou colocar uns retângulos aqui, ó. Não muito bonitos, né? Mas vou colocar aqui, ó. Potenciação ou, porque numa expressão numérica pode ter potenciação e radiciação, ou raiz quadrada, ou potenciação e raiz quadrada, né? E raiz quadrada. Ok? Porque pode ter os dois ou pode também não ter os dois. Beleza? Pronto. Aí, o que eu fiz aqui? Potenciação e ou raiz quadrada. Porque pode ter os dois, podem ter os dois ou pode ter um ou outro. Aí eu falo com vocês, se tiver potenciação e radiciação, ele pode ter sim ou não, né? Então, eu vou colocar se tiver sim ou não. Então, observem que eu coloquei essas setas aqui para me orientar. Então, no fluxograma, eu coloco também, além de figuras geométricas, eu também coloco setas para poder ter essa orientação. Eu vou colocar como se fosse sim, tá? Se tiver, porque eu tenho duas opções, ou pode ter ou pode não ter, tá bom? Então, eu vou colocar sim ou não. Então, se tiver, se for sim, eu vou resolver. Então, eu vou colocar aqui, ó, resolver. Se tiver, eu resolvo, ok? Mas se não tiver, eu vou para a próxima operação, tá? Se tiver, eu vou para a próxima operação. Qual é a próxima prioridade depois da potenciação e radiciação? A próxima prioridade é a multiplicação. É a multiplicação e ou, porque pode ter os dois ou somente um deles, ou a divisão, ok? Vou colocar como se fosse uma pergunta aqui, porque pode ter ou não pode ter. Então, o que eu fiz aqui? Se tiver potenciação e ou raiz quadrada, se sim, eu vou resolver. Se não, eu vou ver se tem multiplicação ou divisão, tá? Se tiver potenciação ou radiciação, eu vou resolver a potenciação ou radiciação e vou ver se tem multiplicação ou divisão, beleza? Aí eu vou fazer aqui, ó, multiplicação e ou divisão. Se tiver, então eu vou colocar sim. Se tiver, sim. Pode também não ter, né? Então eu vou colocar não. Não, porque pode ter ou pode não ter, ok? Se tiver, eu vou fazer o quê? Resolver. Então, eu vou colocar aqui, ó, resolver, ok? Se tiver, eu vou resolver. Se não tiver, eu vou passar para a próxima prioridade, que é a adição ou subtração, né? Se eu resolver a multiplicação ou divisão, eu também posso passar para a próxima, que é a adição e ou a subtração.
ok? Pronto. Adição, subtração. Vou colocar como pergunta também aqui. Pronto. Tem adição ou subtração? Então, vou colocar aqui, ó. Sim ou não, né? Porque pode ter ou pode não ter. Sim ou pode também não ter. Então, vou colocar aqui não. Essa é a nossa última prioridade, né? Sim ou não. Aí, aqui, ó, se tiver, o que eu vou fazer? Eu vou resolver, ok? Vou resolver. Se não tiver, eu vou já saber o resultado, né? Então, vou resolver e no final, como ela é a última prioridade, eu vou conseguir chegar no resultado, ok? Então, pessoal, é somente um exemplo aí de um fluxograma, porque eu fiz de acordo com as prioridades. Potenciação, radiciação, sim ou não? Se tiver, eu vou resolver. Se não, eu vou para a próxima prioridade, que é a multiplicação ou divisão. Tem multiplicação ou divisão? Se sim, eu vou resolver. Se não, eu vou para a próxima prioridade, adição e ou subtração. Tem adição ou subtração? Se sim, eu vou resolver para chegar no resultado. Se não, eu já consegui achar o resultado, ok? Então, pausem aí o vídeo para fazer a correção e vamos para a nossa última questãozinha aí, que é a questão 6. Fala, não me diga! Que ele também pede para eu fazer um fluxograma que indica o processo de verificação de um número se é par ou ímpar. Então, vamos lá. Primeira coisa, para eu saber se o número é par ou ímpar, eu divido esse número por 2. Vocês concordam comigo? Porque quando o número é par, é a cada 2 de 2 em 2, certo? Então, para eu saber se é número par, o que eu tenho que fazer? Eu vou dividir por 2. Então, vou colocar aqui, ó. Divida o número por 2. Achei aqui o meu primeiro retângulo, ok? Pronto. Aí, você vai dividir por 2. Se você dividir o número por 2, você vai verificar se a divisão deu exata. Então, vou colocar aqui, a divisão deu exata. Então, vou colocar divisão exata. Achei aqui, então, meu segundo retângulo. Para ser um número par, a divisão precisa ser exata, tá? Não pode. O que é uma divisão exata? Não pode ter nada no resto. Tem que estar resto zero na divisão, beleza? Aí, ó, divisão deu exata. Aí, se sim, eu coloco aqui sim ou não, porque ela pode ter dado exata ou não. Sim ou pode dar não, ok? Sim ou não. Se deu exata, o número é par. O número é par. Se o número não deu exata, então o número não é par. O número é o quê? O número é ímpar. O número é ímpar. Ok? Então, finalizo a nossa correção de hoje, pessoal. Até a próxima correção. Isso é tudo bem, pessoal.